Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o Creator Studio e como a Apple está voltando ao jogo e o que isso impacta realmente no nosso mercado de motion. Então, bora lá pro vídeo que a gente tem muita coisa interessante para conversar. A Apple, antigamente, ela funcionava muito bem. E para quem edita mais tempo, tinha o Final Cut 7, que era um programa muito bom, né? A galera falava muito bem e usava muito bem. E o Premiere nessa época, ele não era tão elitizado, digamos assim, como ele é hoje, né? O Final Cut 7, grandes editores usavam o Final Cut 7 ou a Avid, né? Que era o bambambam da época e tudo. Eu sou da época do Premiere do Cavalo, até bota ele aqui mais ou menos. Eu comecei nesse aqui. Então, nesse Premiere do Cavalo, digamos assim, era uma época que o Premiere não era tão bem visto. E o Final Cut 7 era realmente muito bom. Ele era muito estável. Só que passou o tempo, a Apple perdeu a mão, largou o Final Cut de mão e com isso a Adobe cresceu e tá aí hoje onde ela está. A questão aqui é a seguinte, a Apple deixou de lado e agora com a Creator Studio, ela entendeu que ela tem uma grana que ela estava deixando de lado, que é justamente as assinaturas. E aí é o seguinte, o motivo que eu fiz esse vídeo, de estar gravando esse vídeo, é pra gente conversar justamente sobre isso. Porque o nosso mercado de motion, ele por um tempo passou um tempo que não acontecia muita coisa, né? Adobe sempre trazendo essas atualizações bem meia boca, digamos assim, né? Você sempre tem atualizações aí do After, do Photoshop, do Illustrator, mas sempre são atualizações que a gente vê que poderiam ser melhores, que ok, são legais. Inclusive eu vou até trazer um vídeo sobre essas novas atualizações do After, inclusive esses que tem agora no beta. Mas a questão é o seguinte, a Adobe sempre traz algo que você percebe que ela poderia trazer muito mais, que ela fica fechando a mão e parece que ela não ouve tanto os profissionais, recursos que ela tá trazendo agora que você fica pensando, cara, por que nunca se trouxe isso, né? Era para 5 anos atrás, pelo menos, já ter trazido. E quando você vê um Filmora, quando você vê um CapCut da vida que seja, tá? E aqui independente se você gosta ou não, eu tô falando na questão de trazer atualizações, trazer inovações. Uma empresa do tamanho da Adobe, por exemplo, ela tem um arcabouço muito grande de profissionais, de desenvolvedores, então tem como eles fazerem coisas muito boas, né? E com o Creator Studio agora, a coisa muda um pouquinho de figura e eu te conto por quê. Eu acompanho vários canais gringos, né? E tem um canal, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que é um canal aqui do Rafael Ludwig, que esse carinha bem aqui, e ele é muito bom, ele trouxe inclusive num desses vídeos, acho que foi esse aqui, eu não lembro agora, ele trouxe num desses vídeos uma reflexão muito interessante em relação à Apple, que é o seguinte, a Apple, ela nunca vendeu aplicativos, ela nunca vendeu software, ela sempre vendeu hardware, e com isso, todo o foco dela foi em fazer o hardware ser muito bom, que, modéstia à parte, é muito bom, né? Eu digo porque eu não uso mais o Windows já faz muito tempo e eu não me vejo voltando a usar o Windows. E sempre o foco da Apple foi o quê? Ter um hardware sensacional e ter um software que funcione maravilhosamente bem com o seu hardware. Por isso que eles são tão criteriosos em deixar o ecossistema deles mais fechado. Só que, gente, com o advento do Creator Studio, como eles... A luzinha, a lampadazinha piscou no olho e disse, cara, a gente está perdendo muita grana em não ter uma assinatura. Agora, a empresa vai ter um aporte específico de grana para desenvolvimento de software. Ou seja, antes a Apple vendia apenas hardware. Então, assim, os softwares que eram produzidos, os desenvolvedores não tinham um incentivo maior. A Apple não pensava nesses aplicativos de forma como ela tá pensando agora ou como ela vai pensar mais para frente. Pode ser que também que não role, pode ser que não gere grana essa assinatura, mas enfim, é tão certo isso que eu tô falando, e aqui eu queria inclusive ver a opinião de vocês. Esses dias a Apple comprou o Motion VFX, que é uma plataforma muito decente, com recursos para Final Cut e tudo, e eles simplesmente compraram essa plataforma. Então isso mostra que realmente eles estão investindo e eles querem cada vez mais entrar nessa competição, digamos assim,
do meio criativo. E aqui a questão não é nem se eles querem atingir o profissional high-end ou se eles querem atingir o cara do Final Cut, né? Inclusive eu acredito até que para eles seria muito interessante, porque você tem um contingente maior do que aquele cara que só usa Premiere, do que o cara que é o Davi inteiro, né? Então assim, para eles é muito bom angariar todo esse povo. Mas aí a questão é o seguinte, agora pra gente que trabalha com Motion, ele é um aplicativo que ele funciona muito bom, simples de usar, inclusive eu tô até querendo fazer alguns tutoriais sobre ele, e ele é uma alternativa para o nosso After Effects. Até porque então, gente, se a gente pensar bem, hoje a única alternativa que nós temos, na verdade não é nenhuma alternativa, são quebra-galhos, que a gente tem aí o Cavalry, que não é bem um After Effects, mas ele resolve algumas coisas. Você tem o DaVinci, que dentro do DaVinci você tem o Fusion, mas ainda assim não temos opções tão legais. Com o advento da Creator Studio, Motion com certeza deve pegar agora novas atualizações, as pessoas devem começar a utilizar, e se você procurar até no próprio YouTube, a gente não acha muito conteúdo, principalmente em português. Inclusive, um dos motivos de eu querer fazer esses tutoriais em português dele é justamente para a gente poder ter uma noção que a gente pode fazer coisas sem ser apenas com o After. Quando a gente trabalha profissionalmente, a gente fica preso apenas a um software e não é legal. Eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo quando eu estou fazendo algum tipo de treinamento, que o mais importante antes da gente aprender qualquer software é aprender o que a gente está fazendo. E por exemplo, quando você entende de Motion, você consegue fazer coisas, mesmo que seja num Canva da vida, se tendo noção do que você está fazendo, você consegue fazer coisas muito boas. Isso não quer dizer que o After não é bom, pelo contrário, é o programa que eu mais mexo, é o programa que eu mais estudo, mas a grande questão e a reflexão que eu queria trazer nesse vídeo para vocês é justamente sobre isso. A Apple agora volta ao jogo, né, que ela passou esse tempo dormindo com relação a aplicativos, mas agora teremos opções muito interessantes e eu queria saber de vocês o seguinte, deixa aqui nos comentários, o que vocês acham? Como é que vai ficar o nosso mercado daqui para frente? Porque a EasyAs chegaram socando a porta. Paralelo a isso, a gente tem um Cavalry que foi comprado pelo Canva, e agora o Creator Studio, que tem essa gama de aplicativos novos e com certeza vão vir novos programas. Tinha o Fable também, só que o Fable não foi descontinuado porque o projeto não deu grana. Mas, e aí meus amigos, o que vocês acham disso aí? Deixa aqui nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui é justamente para a gente fomentar essa conversa, que eu acho que daqui para frente veremos muitas novidades, muitas coisas rolando. Deixa a sua opinião aqui pra gente, é isso? Esse vídeo foi pra gente conversar rapidinho sobre esse tema que já era uma coisa que eu queria conversar há um tempo. Mas é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau!